Olá a todos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer nossa segunda aula sobre Conditional Sentences if clause e agora é sobre Second Situation. Second Situations, para vocês lembrarem, é a continuação daquele assunto que vimos na segunda, né, que é a Conditional Sentences if clauses First Situation. A First Situation, ela trabalha com presente e futuro, lembra? Dá uma revisadinha caso você não lembre. Mas a First Situation, ela trabalha com presente e futuro. Então, na mesma frase, eu tenho tanto presente quanto futuro. Então, em português, seria mais ou menos algo assim. Eu irei viajar se eu tiver um visto. Você percebe que tem uma condição, tem uma condicional. Para você viajar, você precisa ter um visto. Mas essa condicional, ela está no presente e no futuro. Ou seja, é uma condicional possível. É uma condicional realista, digamos assim. Agora, a second situation era uma condicional que é passado e o condicional, o would em inglês. Então ela é uma condicional que ela não é muito realista, porque ela é meio que assim, se eu tivesse ido viajar naquela época, eu teria estudado inglês. Então você percebe, há uma condição, mas é uma condição lá atrás. Então é uma condição meio irrealista, de certa forma, tá bom? Então a gente vai falar sobre tudo isso nessa aula. Fiquem atentos, qualquer dúvida não esqueçam de digitar aí nos comentários do Teams. Abraços. Então, como a gente estava falando, a second situation, ela fala de situações hipotéticas. Então, se a gente está falando de uma situação hipotética, a ideia é usar esse tipo de frase. Nela, um verbo fica no passado e o outro verbo fica no condicional, que em inglês normalmente é representado pelo would, né? Tem uma partícula, um modal verb, chamado would. Pode aparecer raramente, mas pode aparecer o could ou should. Eles são possíveis de aparecer, aí você já deve ter visto modal verbs, ok? Qualquer coisa a gente vai dar uma pequena revisada lá mais pra frente. Alguns exemplos também, algumas frases de exemplo. Por exemplo, if she had a car, she could see her boyfriend every day. Então, assim, é uma situação hipotética. Ela não tem um carro. Mas se ela tivesse um carro, percebe a hipótese? Se ela tivesse um carro, ela poderia ver o namorado dela todo dia. Então, assim, como ela não tem um carro, ela não vê o namorado todo dia. Essa é a lógica aí. Mas se ela tivesse, ela poderia, ok? A mesma coisa embaixo. If I were you, I wouldn't spend so much money on clothes. Se eu fosse você, quer dizer, já é óbvio que não é, né? Não tem como, né? Então essa já na primeira frase a gente já sabe que é uma hipótese. E aí depois vem a segunda, que é I wouldn't spend. Eu não gastaria, né? I wouldn't spend so much money on clothes. Eu não gastaria tanto dinheiro com roupas, ok? Vamos para o próximo slide. Então, como a gente viu, o Simple Past ele é utilizado para a gente falar de ações que aconteceram no passado que já foram concluídas, ok? Por exemplo, normalmente não está relacionado a um momento específico, mas é algo no passado. Então, por exemplo, nós temos uma frase aí de exemplo. I visited my grandma yesterday. I visited my grandma yesterday. Eu tenho o verbo visit, mas ele está no passado, então ele está como visited, ok? Visited. Ele tem esse ed no final. O americano fala normalmente mais rápido esse ed. E aí pode às vezes até ter um som de R aí surgir do nada, um visited, ok? Mas um visited tá certo. I visited my grandma, minha avó. Grandma seria uma abreviação de grandmother, ok? Yesterday, ontem. A de baixo. They played soccer last weekend. They played soccer last weekend. Eles jogaram futebol final de semana passada. Ok? Tudo bem? Facinho, né? A única questão do simple past que pode ser um problema é a questão dos verbos regulares e irregulares, que você precisa ter um pouquinho de atenção. Existem alguns verbos que a gente chama eles de verbos irregulares. Para você fazer esses verbos, para você colocar eles no passado, você precisa olhar numa tabela, você precisa olhar numa lista de verbos, ou precisa decorar.
né, esses verbos no passado, para você saber como esses verbos são no passado. Por exemplo, alguns exemplos aqui. Verbo regular. Normalmente você vai adicionar esse ed no final. Então eu tenho lá alguns exemplos como work, vira worked. Play, vira played. Cook, cooked. Ok, very good. Easy. Verbos irregulares. Não tem regra. Não tem regra. Pô, às vezes o verbo muda. Às vezes ele não muda. Às vezes ele coloca uma letrinha a mais. Às vezes ele tira a letra. Então, assim, não tem regra. Precisa ir numa lista e procurar. Existem vários aplicativos disso, né? Por exemplo, de lista de verbos irregulares. Se você digitar isso no Google, vai aparecer. Existem aplicativos mesmo que fazem isso, que você coloca o nome do verbo e ele coloca lá se o verbo é passado, qual é o passado dele e tal, né? E você, eventualmente, estudando, vai acabar decorando, tá bom? Então, por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir, o passado dele é went. O verbo eat, que é o verbo comer, o passado dele é ate. E o verbo have, que é o verbo ter, o passado dele é had, ok? Esses verbos são verbos irregulares, você precisa ter uma lista, você precisa dar uma olhadinha, porque não é tão fácil às vezes decorar, tá bom? Mas todos seguem a mesma ideia. Você trocou o verbo, colocou um verbo diferente, ele já está no passado. Vamos para o próximo slide que eu amplio esse conceito aí. Então, ainda no Simple Past, mais ou menos a frase, a estrutura da frase é mais ou menos essa. Você vai ter um sujeito e você vai ter um verbo no passado. Seja esse verbo regular ou irregular. Mas você tem um sujeito e um verbo no passado. Basicamente, essa estrutura. Então tá lá, afirmativa, sujeito, verbo no passado. Por exemplo, she studied English. Pronto. Finish. Essa frase está no passado. She studied English. O verbo é o verbo study, e aí no caso está como studied. And finish. Ok? Olha uma negativa. Às vezes você quer fazer uma frase, você quer falar não, você quer fazer uma negativa. A negativa, ela usa um tipo de auxiliar, que é esse auxiliar did, né? O didn't. Esse tipo de auxiliar é um auxiliar bem normal em inglês, que é um auxiliar de tempo verbal. Depende do tempo verbal, eles têm auxiliares diferentes. O did é o auxiliar do passado. Você já deve ter visto. O do é o auxiliar do presente. Né? No caso, no presente ainda tem dois, que é o do e o does. Lembra? O will é o auxiliar do futuro. E aí vai. Tá bom? Tem mais alguns, mas eu vou deixar para depois, porque às vezes já é mais complexo. Por exemplo, have ou had. Ok? Então, para fazer uma negativa, você coloca sujeito, o didn't e o verbo. Por exemplo, they didn't watch TV last night. They didn't watch TV last night. Então é uma frase negativa. A mesma coisa caso eu queira fazer uma pergunta. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu uso o auxiliar também. Só que o auxiliar vai para frente. E vira uma coisa tipo, começa com did. Então fica did, sujeito, mais o verbo no infinitivo. Did you go to the park yesterday? Did you go to the park yesterday? Então acaba ficando uma frase aí com o infinitivo, o auxiliar, né, no did, e o verbo no infinitivo. Mais alguns exemplos. I visited my friend last week. He didn't like the movie. Did we eat lunch already? Então algumas frasezinhas, uma no afirmativo, uma no negativo, uma no interrogativo, porque eu acho que ajuda a memorizar, tá bom? Vamos continuar aqui no próximo slide. Então, nós vimos o passado e agora o conditional, né? O conditional é um modal verb. Normalmente é utilizado a palavra would. Would, na verdade, é um condicional. Ou seja, ele não tem uma tradução. O que ele faz é, ele coloca o verbo que está do lado dele na condicional. O que é a condicional do verbo? É quando você coloca em português, por exemplo, um ia no final. Por exemplo, eu tenho o verbo falar, falaria. Eu tenho o verbo viajar, viajaria. Em português, nós colocamos esse ia no final do verbo, ok? E aí o verbo está na condicional. Em inglês, nós colocamos esse would no começo do verbo, antes.
Então, por exemplo, eu tenho o verbo gostar, like, e se eu quero colocar na condicional, ficaria assim, would like, ok? Ó, tem uns exemplos aí embaixo. I would travel to Paris. I would travel to Paris. Eu viajaria a Paris. She would love to watch a movie. Ela adoraria assistir um filme. Né? Ela, você pode traduzir love como amar também. Ela amaria. É o mesmo sentido, tá bom? A ideia do would e a ideia do condicional é que você vai colocar esse verbinho antes do verbo principal ou do verbo que você quer colocar na condicional. E aí, só pelo fato de você colocar esse verbo, já está feito o processo aí, tá bom? Vamos passar agora para a questão do if clause, porque na verdade isso daí foi uma revisãozinha, essas dois últimos slides, foram uma revisãozinha, porque na verdade o conteúdo é outro, o conteúdo é o if clause, que ele é um pouquinho diferente. Vamos ver aqui no próximo slide. O if clause, na verdade, ele é como se fosse uma oração subordinada. Ou seja, é uma oração que é feita de dois verbos. Ela tem duas orações, né? A gente tem uma frase, mas ela tem duas orações, ela tem dois verbos. E aí, em inglês, nós temos a primeira situação, que nós já vimos, que ela é chamada de first situation, e essa é a second situation. A second situation, ela é feita dessa forma. Por exemplo, se a frase começa com if, então o começo da frase tem o if, eu já sei que o primeiro verbo está no passado. Daí eu vou ter uma vírgula, mais um verbo. O segundo verbo está na condicional, está no would. Se por acaso a frase não começa com if, o if está no meio da frase, então eu tenho o would no começo e eu tenho depois do if o verbo no passado. Né? Então, na verdade, eu sempre tenho dois verbos. Eu tenho duas orações, cada uma com um verbo, mas eles estão em tempos verbais diferentes. Percebe? Uma está no passado, outra no condicional. Depende da frase. Uma está no condicional, outra está no passado. É quase uma matemática. Certo? Talvez é um pouquinho confuso. Vamos olhar alguns exemplos aqui do lado. Por exemplo, aqui a gente tem algumas frases, né? Vamos ler 4 frases e eu já coloquei a resposta. Então, por exemplo, a frase 1 e a frase 2, elas começam com if, tá vendo? Ó, if you. A 2 é assim, if he. E aí eu tenho um espacinho e aí eu tenho um verbo. Na frase 1 é o verbo buy, comprar. Então, se a frase começa com if, eu já sei que o primeiro verbo ele tem que estar no passado. Né? Ela está aí na segunda situação, tal, ela começa com if, o primeiro verbo tem que estar no passado, ou seja, vira bought. If you bought. Se o primeiro verbo está no passado, o segundo verbo tem que estar na condicional, ou seja, would. Qual que é o verbo? É o verbo spend. If you spend. A mesma coisa a frase 2. If he learned this language, he would get. He would get. Percebe? Então a frase 1 e a frase 2 são muito parecidas. Já olha embaixo, a frase 3 e a frase 4, elas não começam com if. O if não está no começo, o if está no meio. E aí, qual é a lógica? Se o if não começa a frase, essa frase, na verdade, começa no condicional. Então, eu tenho lá o verbo travel, então eu tenho que colocar would travel. Eu tenho o verbo make, então eu tenho que colocar would make. Ok? We would travel to Paris if we saved. Se o primeiro verbo está na condicional, o segundo vai estar no passado. Tá certo? Esse tipo de exercício dá uma pausa no vídeo, tenta ler, ver se você entende a lógica, por que a gente colocou essas respostas. Né? O verbo que está do lado o questionamento e tal. E esse tipo de exercício é bem fácil de fazer exercício sobre isso, fazer uma atividade. Vai ter frases desse tipo. Vamos ver agora no próximo slide, que é o último, um pouco mais sobre isso. Nesse slide a gente também tem um monte de frases, né? São 6 frases, todas na segunda situação, todas if clause, só que eu não coloquei resposta, tá? Nessas frasezinhas aí eu queria que vocês tentassem fazer, ver a resposta, tentar copiar, tentar anotar. Se tiver um pouco de dúvida, fala aqui no comentário, a gente responde, né? A gente manda as respostas. Se tiver dúvida, não entendi, a C, a gente pode conversar sobre,
para ver se você está entendendo. A lógica é, olha se o if começa a frase, ó, na A, B e C, ele começa a frase. Isso dá uma dica para vocês. Na D, E e F, não começa a frase com if. Então eu já sei que, por exemplo, na A, B e na C, eu tenho que começar com o verbo no passado. Já na D, E e F, eu tenho que começar um verbo na condicional. Então isso já vai alterando, eu acho que a partir daí já dá para vocês irem fazendo. É normal ter uma dúvida ou outra, mas já tem uma dica para onde começar, tá bom? Qualquer problema, deixa nos comentários, a gente vai conversando, essa aula continua então nos comentários. Não deixa de curtir o vídeo, dar um like, e é isso aí. Obrigado por hoje. Qualquer probleminha, dá uma revisada na aula 1, assiste de novo essa aula 2 e vamos fazer atividades. Abraços.